Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre Amazônia, processo de internacionalização. Já postei uma aula aqui sobre as características climatobotânicas da Amazônia, então hoje a gente vai começar a falar de um assunto mais político. Qual é o nosso objetivo, galera? Primeiro, quero que vocês compreendam o interesse internacional pela floresta amazônica, por que a floresta amazônica está em debate, né, e está em discurso de diversos políticos aí pelo mundo. E a gente vai ver que os recursos minerais, né, eles são muito importantes dentro desse cenário. Vamos estudar a pressão internacional para a exploração desses recursos e vamos ver como as atividades antrópicas elas estão ocorrendo dentro da floresta amazônica. Bom, então a gente começa a falar aí desse processo de internacionalização da Amazônia, né? De que forma a Amazônia ela se torna visível para os chefes de Estado do mundo afora, né? E aí a gente começa a entender o histórico dela, né? Ali em 1970, o governo brasileiro, a gente está falando já de um período que o Brasil vivencia aí os períodos militares, né? A ditadura militar, e aí a gente começa a perceber que a grande intencionalidade, né, dos governos militares, sobretudo, seria ocupar a região norte. A região norte até então que seria uma região de baixa densidade demográfica, né? Ou seja, seria uma área de mato, né, entre aspas, por assim dizer. Então foi estabelecido um plano chamado de PIN, na verdade que é um Programa de Integração Nacional, né, com o objetivo de estar ocupando a floresta amazônica. Mas esse objetivo ele não era à toa. Tá? O objetivo, na verdade, era para atender, né, algumas pressões internacionais que o Brasil estava sofrendo, sobretudo para ocupar o território amazônico. Então criou-se um lema brasileiro, né, que seria integrar para não entregar, ou seja, na tentativa de estar cada vez mais integrando o território brasileiro e fortalecendo, né, os seus laços econômicos entre todas as regiões. Então eu estaria integrando para não entregar a floresta amazônica, sobretudo, né, para outras nações. Assim como também surgiu outro lema, né, terra sem homens para homens sem terras. O grande objetivo desse lema, idealizado aí no período da ditadura militar, era que quem ocupasse essas terras da Amazônia, até então terras, né, sem nenhum tipo de atividade, sem nenhuma pessoa, né, por isso que ele fala de terras sem homens, elas seriam ali as terras para os homens que também não teriam terra em outras regiões. Né? Então, o lema terra sem homens para homens sem terras seria um casamento perfeito. Né? Bom, já que não tem ninguém aqui, e já que você está aqui e está sem terra, ocupe ali, né, povoe ali essa região da Amazônica. Mas lembrando o seguinte, o grande objetivo, no final de contas, era estar promovendo uma ocupação da região norte do Brasil. Né? Exatamente no sentido de você estar povoando, né? E a partir daí não sofrer com tantas pressões internacionais. Seria ali uma terra totalmente descoberta, né, de vigilância e tudo mais. Além disso, o fato de ali ter uma floresta, né, já indica muita coisa, sobretudo pela própria diversidade que você encontra dentro dessa floresta. E aí, nessa ideia de tentar integrar o território, foi construída ali uma transamazônica, que seria uma rodovia que estaria ligando ali inicialmente, né, o Nordeste até o Norte. Mas esse projeto ele era um pouco ambicioso, né? Na verdade, esse projeto pretendia ir um pouco mais além da Amazônia, né? E sobretudo para outras nações. A Transamazônica também vai ficar conhecido como BR-230, contudo, esse projeto ele não teve grande efetividade, né? Atualmente, grande parte aí dessa rodovia ela foi aberta simplesmente e sofre com o processo quando chove, né, acaba inundando toda essa estrada. Né? É uma estrada sem infraestrutura, ela não teve 100% das suas obras concluídas. Né? E hoje em dia, pensando, já fazendo uma associação, né, pensando nesse modelo rodoviarista que a gente tem, grandes importantes, né, caminhoneiros ali da região norte acabam relatando, né, dificuldade de estar trafegando e levando, né, e trazendo mercadorias que precisem passar por essa rodovia conhecida como Transamazônica. Tá?
Bom, então o que você precisa entender aqui nesse assunto inicial? Que o projeto para a ocupação da região norte vai iniciar na década de 70, né? O objetivo era sempre estar ocupando, mas qual a finalidade de ocupar? Para não ceder a uma pressão internacional. Tá? E aí a gente está começando a falar de um processo de integração do território nacional através da construção de rodovias. A gente citou a Transamazônica aqui, e aqui a gente também já pode citar, né, outras rodovias, como a Belém-Brasília. Né? A gente vai ver que diversas outras rodovias elas vão estar sendo multiplicadas, né, dentro do período militar. Vale mencionar aqui o seguinte, a gente sabe que anterior ao período militar, a gente tem aí o governo de Juscelino Kubitschek, né, em que deu uma priorização para o modelo rodoviário, né, o modelo rodoviarista. Então, todas essas multiplicações de estradas, né, já se dava aí, já era consequência desse modelo adotado lá por JK. Tá? Surgiram também, galera, outros projetos, né? Projetos esses que estariam ligados à agropecuária, e aí lembrando, a gente está falando da década de 70 em diante. Projetos ligados à agropecuária, ligado ao extrativismo mineral, e aí a gente pode citar o projeto Randam, né, que era um projeto aí, que previa um mapeamento do território da região norte, sobretudo para identificar ali as reservas extrativistas. A gente pode citar o projeto Carajás, que era um projeto extrativista, né, lá no Pará. O projeto Trombetas também, que era um projeto extrativista no Pará. Tá? Além disso, essas modificações que começaram a ocorrer, né, dentro do território amazônico, com essa maior atenção, né, esse programa de integração criado ali pela ditadura militar, vamos por assim, promoveram modificações, né, na estrutura desse território. Tá? E aí a gente vai ver que isso vai afetar também todas as outras regiões. Vai surgir nesse momento também as chamadas agrovilas e agropolis, né? Que seriam o quê? Dentro disso que eu estou mencionando para vocês, de modificações na estrutura, o surgimento dessas agrovilas e agropolis, que seriam vilas e cidades, né, voltada ali para uma preservação da natureza, voltada para uma preservação do ambiente, né? Muito vai se explicar pela própria pressão urbana que vai sofrendo. Então, cada vez mais, a região norte, né, sobretudo o território amazônico, vai sofrendo com uma pressão urbana. Tá? Pressão urbana essa em que vai favorecer maiores quantitativos populacionais dentro da região norte do Brasil. Legal? Agora, o que você precisa saber e entender aí para relacionar é o seguinte: se hoje a gente fala de desmatamento, se hoje a gente fala de queimada da Amazônia, muito se deve a esse processo inicial aí dos governos militares, né, sobretudo na década de 70. Outro fato que vai chamar a atenção é a corrida do ouro na Serra Pelada. Né? Vai ficar ali, alguns vão estar relatando uma semelhança com a Marcha para o Oeste, né? A corrida do ouro pelo processo lá dos Estados Unidos. De fato, isso vai parecer, né? Porque vão se descobrir importantes jazidas de ouro ali na região do Pará. Rapidamente, isso na década de 80, tá? Rapidamente, grande parte da população vai correr para essa região em busca, né, de encontrar ouro, sobretudo para melhorar a sua qualidade de vida. Tem um filme, né, que trata exatamente dessa história, né? Serra Pelada. Eu aconselho vocês verem. É um filme sensacional. Né? Hoje em dia, o processo extrativista lá na Serra Pelada já não existe. Né? Na verdade, foi criado ali um grande buraco, né? Porque a atividade extrativista ela impacta diretamente na paisagem e acabou criando assim, um grande buraco e que hoje, com o acúmulo de chuva, né, criou uma lagoa. Então, se vocês verem esse filme, vocês vão entender exatamente o que a gente chama de formigueiro humano. É sensacional. Eu aconselho. Então, isso tudo vai explicar, né, na verdade, tanto a Serra Pelada como diversas outras atividades, vai explicar essa pressão urbana, né, essa crescente demográfica que a região norte vai ter. Vai ser criado também o Banco da Amazônia Sociedade Anônima. Né? E vai ser um fato importante porque o dinheiro que estava sendo desenvolvido na região, ele agora vai poder ser controlado pela própria região, porque agora eu tenho um banco exclusivo da região norte, sobretudo da Amazônia. E isso vai ser importante porque vai propiciar o desenvolvimento local.
Além disso, vai ser criado ali no governo de Juscelino Kubitschek também as chamadas superintendências de desenvolvimento. Qual é a ideia da criação das superintendências de desenvolvimento, né? Elas são autarquias que estão ligadas ao governo, né? E elas são criadas exatamente com o objetivo de estimular, incentivar e desenvolver a região. Então, nesse caso, foi criado a SUDAM, né, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. Assim como a gente também tem outras. Tá? A gente tem a SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento da região do Nordeste. A gente tem a SUDECO, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Enfim, né? Essas agências criadas, elas têm exatamente o objetivo de estimular o desenvolvimento dessa região. E no caso aí, a gente tem a SUDAM, tá? Que estimula o desenvolvimento econômico na região amazônica. Outra superintendência muito importante é a superintendência da Zona Franca de Manaus, a conhecida SUFRAM, né? Vai surgir ali como um depósito de mercadorias norte-americanas, sobretudo. Tá? Com o tempo, essa superintendência vai se tornar uma Zona Franca de Manaus. Lembra que a gente está mencionando aqui de uma crescente demográfica, uma crescente na urbanização, né? Melhoria nas estradas e tudo mais? Exatamente. A gente vai ter agora um polo industrial dentro da Amazônia, né? Conhecida como Zona Franca de Manaus. E aí veja, a grande característica da Zona Franca de Manaus é a presença das indústrias maquiladoras. Né? O que são indústrias maquiladoras? São fábricas, na verdade, em que não desenvolve, né, nada. Elas apenas fazem um processo de montagem. Tá? Apenas monta. Vêm produtos de diversos cantos dos países, e aí apenas você monta ali o determinado produto. Né? E aí tem um destaque muito forte para o setor de eletrônico. Legal? Então, grande parte dos eletrônicos que a gente tem aqui no território brasileiro foram montados dentro dessa Zona Franca de Manaus. É interessante por um lado, porque se você parar para pensar, né, você acaba estimulando exatamente o desenvolvimento econômico daquela região, geração de emprego, né? Sendo que por outro, se você pensa, né, o impacto que isso causa dentro daquela região, que é uma região exatamente conhecida como vazio demográfico, né? Justamente devido à floresta. Então, tem também impactos que a Zona Franca de Manaus causa dentro de Manaus, né? Que é onde ela está instalada. Outros pontos importantes que a gente pode mencionar é a exploração de borracha, né? Exploração de borracha, que também é uma atividade extrativista, né? Isso também fez ali com que grande parte do território amazônico fosse povoado devido a essa exploração, sobretudo naquele momento ali, né, voltando um pouquinho no tempo, em que o Acre nem pertencia ao território brasileiro, e aí depois que acabou ali o ciclo da borracha, todos os trabalhadores, né, migraram em direção à Amazônia. E aí o que é interessante é que esses trabalhadores eles foram se fixando, né, ao longo do rio Amazonas, né, na planície do rio Amazonas. Então, se hoje a gente fala ali de população ribeirinha, né, eles são, vamos dizer assim, eles são descendentes dessa galera que estava explorando lá a borracha no Acre, tá? No território que até então seria o Acre. Né? Então é muito comum a gente ver aquelas palafitas, né? São aquelas casas suspensas por madeiras, né? Compensadas ali de madeira e tudo mais. Tá? Então, muito dessa dinâmica que a gente tem hoje, muito dessa ideia de população ribeirinha, se dá também a um processo histórico. E a soja? A soja que é uma atividade recente, aí, a partir da década de 90, né? Na verdade, a gente começa a falar de expansão das fronteiras agrícolas, e essa expansão da fronteira agrícola vem com o cultivo da soja, vem com a pecuária também, sobretudo em direção à floresta amazônica. Né? Ela está muito forte ali no centro-oeste brasileiro, e aí essa exploração, né, e esse avanço do cultivo da soja acaba que transcende, né, passa por cima da floresta. Já no setor energético, a gente pode citar a usina hidrelétrica de Tucuruí. Né? A usina hidrelétrica de Tucuruí que ela é importante, né? Porque ela acaba que abastece a região da Serra Pelada, né? Do projeto dos Carajás, que é um projeto de mineração que a gente viu lá. Ela é importante por isso. Agora, toda a usina hidrelétrica ela também tem severos problemas ambientais.
né? Não no sentido de estar gerando energia, mas no sentido de instalação, né? De implementação, né? Eu preciso remover pessoas, remover talvez cidades, né? Eu tenho severos impactos socioambientais que eu vou causar também. Social no sentido de estar afetando a população e ambiental no sentido que eu vou estar perdendo um ecossistema, né? Enfim, tanto a usina da Balbina também, ela vai ser marcada por essas duas dinâmicas. E aí eu posso citar também a última usina hidrelétrica criada, que foi a usina hidrelétrica de Belo Monte. Tem um documentário sensacional também que fala da implementação da usina de Belo Monte, uma usina muito marcada, né, por conflitos fundiários, uma usina ali que vai ser completamente vai ultrapassar reservas indígenas, enfim, né? Será que de fato ela tem esse potencial todo que o governo estava que pretendia para ela? Isso vai ser um discurso de ambientalistas, né? A demanda energética aumentou, isso já vai ser um discurso do lado do governo. Enfim, galera, são algumas usinas e que vão marcar esse cenário, né, político aí da Amazônia. E aí vai chegar no momento em que vai ser liberado a exploração de petróleo, de gás, da cassiterita, manganês, do urânio, né? Importantes recursos que estão localizados ali na região norte. E aí por que estão localizados na região norte? Volta lá naquela aula que a gente falou das condições climabotânicas, né? A Amazônia, ela está localizada numa bacia sedimentar, onde a gente tem aí depósito de sedimentos ao longo de milhares de anos. Isso vai promover aí uma maior concentração de importantes recursos no seu solo, né? Então, uma vez que você entenda que ocorre a liberalização para a exploração desses recursos, né, você está você está fomentando, né, a exploração, está fomentando, sobretudo, a ocupação dentro dessa região, né? Tem também o chamado aquífero alter do chão. O aquífero alter do chão é um importante aquífero em que supera em volumes de água o aquífero Guarani, né? E aí, olha, galera, como a gente já falou aqui de importantes recursos que estão concentrados dentro da região norte e que o governo brasileiro precisa ter um certo planejamento, né, para não estar degradando esses recursos. E aí você imagina toda essa pressão internacional, né, de outras nações para explorar esse território, promover ações científicas e tudo mais. Tá? E aí nos anos 80, né, e 90, a gente vai ter dois projetos muito importantes, né, em que vão ser criados ali com o objetivo de estar estimulando, né, e protegendo a região norte. O primeiro vai ser na década ali de 80, período pós-militar, na verdade, né, depois de 85, dentro do governo de José Sarney, a gente vai ter o projeto Calha Norte, né? O projeto Calha Norte ele vai prever a ocupação das fronteiras, né, da região norte com os países latino-americanos, né? O objetivo seria o quê? De estar povoando as fronteiras exatamente para a galera não avançar sobre as fronteiras brasileiras, né? Justamente com medo aí de uma guerra, talvez, né? Ou de uma exploração ilegal, né, de outras nações. E na década de 90, no governo de Fernando Henrique Cardoso, a gente vai ter o CIVAM. O CIVAM ele vai ser um projeto de vigilância da Amazônia, né? Exatamente com aquele discurso de proteger o território amazônico, o objetivo de proteger os recursos que tem dentro do território brasileiro. Tá? Bom, e aí outro fato que nos chama a atenção para a Amazônia é a questão das queimadas, né? E aí por que ocorrem essas queimadas? Como a gente estava falando, diversos recursos, né, minerais, vegetais, a gente consegue encontrar dentro da Amazônia. A gente tem petróleo dentro da Amazônia, a gente tem volumes de águas imensuráveis, que é o aquífero alter do chão dentro da Amazônia. Então, olha como os olhos das outras nações, né, crescem quando eles falam da Amazônia. Por isso que saiu essa ideia de Amazônia é o pulmão do mundo, né, e tudo mais. Mas, na verdade, tem um discurso geopolítico muito forte por trás disso, que se refere, na verdade, a esses importantes recursos que tem aí dentro. Tá? E aí, chamou a atenção da gente aí no ano de 2019, né, ano passado, as queimadas.
Claro que tem alguns fatores físicos que propiciam, né, tornam essa região um pouco mais vulnerável. Porém, a gente tem também atividades antrópicas que estão influenciando para que isso aconteça, né, que é a própria pecuária, que é o desmatamento, né? Então essas queimadas elas acabam se tornando uma imagem negativa, né? Sobretudo para o próprio governo brasileiro, né? Ou seja, o governo brasileiro ele não planeja, o governo brasileiro ele não fiscaliza, né? Ele não vai regular tudo isso, ele não vai penalizar a galera que está fazendo isso, né? E isso fica com uma imagem muito negativa até mesmo para o governo brasileiro. E aí o que, que vai acontecer? Isso vai crescer os olhos de outras nações, né? Das nações estrangeiras. Ano passado teve o episódio do Fundo, né, Internacional da Amazônia, que é um fundo onde algumas nações depositam o dinheiro exatamente em busca de preservação. Mas aí tem que tomar cuidado com esse discurso de preservação, porque se eu estou depositando dinheiro, se eu estou te dando dinheiro, será que eu não teria direito a um pedacinho da sua terra? Pelo menos para estudar cientificamente, será? Né? Então, assim, é algo que a nação, o governo brasileiro precisa estar atenta a esse discurso, né, de outras nações. Contudo, já que o governo brasileiro não consegue fiscalizar, bom, vamos tornar a Amazônia um território internacional, que aí a gente teria condições, né, de estar talvez contribuindo com alguma medida preventiva. E aí eu lembro exatamente, né, vocês devem lembrar também, o Emmanuel Macron, né, o presidente da França, em que ele queria também tomar medidas para a Amazônia, quando ela passou por um período de incêndio, né, de queimadas. Ainda que a gente tenha ali um territóriozinho da França, né, que é a Guiana Francesa, será que ele tem todo esse poder de estar intervindo no território? Enfim, né? O que a gente sabe é que, já que o governo não tem competência, ou que o governo não consegue tomar essas medidas preventivas, isso vai abrir aí, vai chamar a atenção no mundo. Tá? Bom, então a gente falando desses recursos, eu trouxe um mapa para vocês aqui, para vocês verem o que a gente chama de Amazônia Legal. Né? A Amazônia Legal nada mais é do que uma área, né, da Amazônia dentro do território brasileiro em que permite a extração, né? A extração de diversos recursos econômicos, exatamente pela grande biodiversidade que tem o domínio amazônico, que tem a floresta amazônica, como a gente já mencionou aqui. Já um pouco dessas atividades agropecuárias, né, que a gente tem ali e que vai contribuir para esse processo de degradação da floresta. A gente já falou aí que no período de 70 a gente começa esse discurso de ocupação da região norte, né? Então muito do processo de urbanização, muito do processo de degradação vai ser iniciado por essa pressão que o território amazônico vai sofrer, inicialmente na década de 70, tá? E na década de 80 também, sobretudo ali no período militar. Já na década de 90 a gente vai ter o avanço do cultivo da soja, do centro-oeste, né? A soja está muito concentrada hoje no cerrado brasileiro, porém isso está avançando para a região norte do Brasil. É o que vai criar uma região que a gente vai chamar de arco do desmatamento, né? Arco da devastação, como ela é conhecida. Esse arco do desmatamento é uma região que pertence à floresta amazônica, onde você vê ali o avanço das atividades antrópicas, né? E que isso é muito ruim, né? Porque está degradando a floresta. Esse arco do desmatamento, você encontra ali a presença, né, de grandes latifúndios, né? A presença da pecuária extensiva que, de certo modo, ela não tem um valor comercial tão alto para exportação, né? E aí é uma tática que os grandes latifundiários vão promover, né? Eles vão devastar uma terra, vão colocar ali poucas cabeças de gado, e a gente sabe que poucas cabeças de gado não tem uma efetividade para o comércio, né? E aí com o tempo eles vão avançando esse terreno, né, com a soja, né, com outros produtos agrícolas. E aí dessa forma a terra não estaria deixando de cumprir a sua função social, que é o grande lema, né, para tornar aquela terra infértil e promover a reforma agrária. Tem um documentário também sensacional chamado de Amazônia Desconhecida,
né, que trata exatamente de tudo isso que a gente está falando aqui. Legal? Bom, a gente já viu aí que a exploração vegetal e mineral ela também acaba sendo atividades que vão degradar cada vez mais o ambiente florestal. Tá? E aí a gente começa a entender que durante a década de 70, durante a década de 60, o território amazônico, né, tinha muito, a economia estava muito baseada nas atividades extrativistas primárias, que seria a extração de madeira, né, algo um pouco incipiente, né? Um pouco incipiente, um pouco, arrisco dizer até um pouco de subsistência, né? Claro que não subsistência naquele modelo indígena, né? Mas a exploração, a atenção não estava voltada para a região norte. E aí começaram a ocorrer diversas mudanças na estrutura da região, como a gente já falou aqui, né? Criação aí de importantes rodovias, né? Incentivos para a ocupação da região, e durante a década de 70, né, ali a descoberta de importantes jazidas e todas essas reformas que foram, reformas e incentivos que foram promovidos, isso fez com que cada vez mais a região e o território amazônico fosse, né, degradado, fosse ocupado, desenvolvesse ali elevados graus de urbanização, concentração populacional, enfim, uma série de fatores que vão explicar a Amazônia que a gente tem hoje, sobretudo em assuntos geopolíticos, né? A atenção aí, essa pressão internacional que a Amazônia vai sofrer, que o governo brasileiro vai sofrer para integrar, né? Para entregar a Amazônia para outras nações que também querem contribuir, seja com exploração ou seja com preservação. Galera, finalizamos por aqui. Até a próxima. Um abraço.